na Jornada da Ser, da Convergência, convidando vocês também para irem. Dia 24 é a interna, dia 25 a jornada externa, aberta a todos. A interna é só para quem é membro das instituições que compõem o movimento Convergência. Ô, Felipe, e Oi, Miriam. esse primeiro dia que é só para os membros, eu sou membro da Interseção, aliás, fui uma do grupo que fundou a Convergência, né? Eu queria saber, mas eu não estou representando. Quem está são outras três colegas. Ué, você Mas aí pode. eu posso entrar no primeiro dia Pô, também? Pode, Miriam. pode e deve. Qualquer membro das instituições pode fazer da jornada, deve fazer parte da jornada interna. Tá Até, bom. tá bem? É Só durante uma coisa, só uma de coisa. Mas as instituições, pelo que eu vi que a escola lacaniana que está organizando, né, pedia, as instituições mandam os nomes dos partidos que vão representar. E eu não estou nesse grupo, que eu não estou representando, porque eu não participei dessa fase inicial. Sou membro como todas as outras. Não, mas pode assistir, participar. Eu também não estou. participar. Pronto, Não nos 2 dias. porque, oi, Tereza, porque Tudo bem? na jornada interna, Ótimo. Miriam, normalmente fala-se sobre questões da formação do analista, né? Ah, Isso. ótimo. É. Então, cada instituição ali que faz parte do movimento, né? No caso do Brasil, somos 6, vão dividir as experiências, né? Dos dispositivos de formação. Então, discute-se Uhum. cartel, como cada instituição pensa cartel, como cada instituição pensa a experiência do passe. Nem todas as instituições da convergência se disponibilizam a realizar o dispositivo do passe, por exemplo. Então, são Uhum. questões assim, cruciais hoje, né, mais específicas para a formação do analista. Então, por isso que é interno. E essas reuniões, mesmo quem está online em outros estados, vai poder participar Vai poder exatamente por participar. conta da importância dessas reuniões. É. Né? Então, Mas posso ir também presencial? Eu, pode, assim, quem Pode. não está representando, mas eu posso ir É Pode, presencial. claro pode. que pode. Claro. Nos A durante... dois sua dias, escola está representada lá, Miriam. É, mas está com os nomes dos que são os delegados. Não, eles são Eu os não sou delegados. delegada. Eles podem falar e votar. Você é membro. Você não pode votar, mas você pode falar. Tá é. Você certo. pode. Ótimo. Assim, Estarei esse... lá com vocês também, com eles e com Ótimo. vocês. Bom, que bom, que bom. Obrigada, obrigada. Vou desligar o som para ouvir vocês, tá? E esse voto, Miriam, diz respeito à reunião interna, porque tem a jornada interna, que dessa vez será uma roda de conversa, né? Vai ser uma roda de conversa e aí não tem nem votação nisso, é teorizar a formação mesmo. E aí, Ótimo. na reunião interna, que aí escolhe-se quem vai sediar a próxima jornada, enfim, principalmente fazer o acerto de contas, enfim, algumas questões assim, que aí é nisso que tem o voto e a voz, essa distinção, né? Como E estão aí, nossas contas? Fala para mim. A gente vai fechar como? A Nós gente vai estamos fechar, como? eu acho que a gente vai fechar no 0-0, Tereza, que já é Zero uma a zero? ótima, Se for boa. 0-0, tá ótimo. Eu Olha estou só, preocupadíssima. olha Não, só, não, Benedito, Daiane e Nina e José Marcos, por favor, poderiam se inscrever, não importa de que maneira, mas poderiam se inscrever. Esse movimento é importante, inclusive para a escola lacaniana. Exatamente. a escola está Eu, sediando. eu estou implorando. Não implora, não. Não, será bonito o encontro e não vai dar Eu prejuízo, acho que vai ser. não vai dar, não. Não A dando prejuízo. Nina, a Nina sou eu? É a É, Nina que você está se referindo, é a você, mim? você, fazer Nina, você online. pode Que outra Nina, participar. que outra Online. Não, eu Nina, quero com saber frequência tem se aqui. sou eu. É você, Nina. Ah, tá bom, tá bom. Depois eu vejo isso.
Não, já vê hoje. Vocês podem ver hoje, viu? Vê aonde? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Como é que é? Tá vendo, ô Felipe? As pessoas não sabem como se Eu estou inscrever. encaminhando no grupo agora, todos têm Instagram, vou encaminhar o Instagram da SER, lá tem o Linktree, com todas as Não, informações e tudo. Diga. mas coloque no grupo do GT, os dois GTs. Então, eu vou colocar agora, isso que eu estou falando. Olha, eu Bom, posso me inscrever também por essa maneira que você vai mandar a instrução, Felipe? Posso, pode, Nazar? Ô, pode. Miriam, você já está inscrita, seu nome já está na lista de inscritos. Ah, tá. Pela IPB, né? Eles mandaram, né? Pela IPB, eu acho que isso mesmo. Tá ótimo. Então, eu E estou dentro, mas eu quero eu vi seu ficar. nome, por isso que eu estou te Mas é falando. bom ela checar lá com os colegas dela, né? Tá, cheque, Ela mas deixa o seu checar. nome na lista. Depois a gente checa isso. Deixa Vamos eu. começar? Não, eu falei com elas. Oi, e então a que é atualmente responsável lá, a Mônica, ela disse: Mira, você pode ir, claro, mesmo que você não esteja representando a delegada. Então, mas aí tem que Como? se inscrever. Eu posso então me inscrever agora por esse que Esse o Felipe vai aplicativo. mandar. Tá Mandei. bom, Vamos É obrigada. melhor começar? vocês já, ligarem as câmeras. É tão esquisito, estranho a gente falar com um bonequinho aqui. É verdade, eu vou ligar, viu? É porque Falar eu com um estou bonequinho andando. é muito chato. Eu sei, querida. Olha, eu estou andando por dentro de casa para chegar aqui no computador e tentar entrar pelo computador, tá bom? Tá bom. Ótimo. Obrigada. Aí eu abro a Beijo. câmera, porque com o celular é ruim. Eu não gosto, eu vou fazer pelo computador, tá bom? Vou tentar. Tá bom. Obrigada, viu, Tereza? Nada. Quem está cuidando dessa parte, quem está trabalhando mais é o Felipe. Felipe é sangue novo, tá? Ele é que está carregando o piano nas costas. Já passei o piano. Agora eu só cuido do filé mignon, escrever os textos junto, isso eu topo. Essa coisa aí de organizar não tem mais saco, nem tempo. Não que o Felipe tenha, mas ele tem mais energia para isso. Vamos continuar? Olha, vamos continuar. Eu estou compartilhando a tela, hoje eu consigo, todos estão vendo o texto. Então, quem quiser ler aqui também com a gente direto na tela, Qual é pode. o texto mesmo? O do Didier Vaio, Tereza. Ah, tá aqui. Ó. Fim de análise, finalidade de psicanálise. Qual a Não, página? não, não é esse, não. Não? Não. Então, as fotos, é a clínica psicanalítica, Ah, que Sobre RSI ali no início. capítulo chamado Escansão. Então vamos lá. Eu vou voltar de onde a gente parou e abriu e começou a conversar, e aí rendeu a conversa. Então, vamos lá. página. A página é 15. 14. É, Vou voltar. 14, 15. Isso. Onde é que está? Como pensar, então? Na 14. Ah, Segundo tá. Penúltimo parágrafo. parágrafo, isso. Quer que eu leia? Claro, Tereza. Adoro ler. Como pensar, então, esta operação na qual o sujeito, esboroado pela experiência traumática, faz a experiência de que o corpo da mãe é furado? Em geral, isso ocorre através da visão. A maioria das observações nos introduzem no fato de que é pela visão que esse furo simbólico no real é apreendido. Como o sujeito, diante dessa catástrofe que ele vivencia como uma traição, desaba. Então, como é que o sujeito desaba, no final das contas? É isso que ele está perguntando. Em sua experiência inaugural com o Homem dos Lobos, Freud nos diz que o menino que testemunhara a cena primária faz cocô,
produz uma matéria fecal. Ele se torna puro objeto diante dessa situação traumática. Ele cai. Eis o que chamamos a queda humana. Como, a partir dessa queda, o humano vai se levantar, reencontrar a postura ereta própria à espécie humana, a força que o fará colocar-se novamente de pé. O Felipe, isso pode, inclusive, nos ajudar para o texto lá do México, né? Com certeza. Depois eu digo por quê. Nesse ponto, a seguinte operação encontra lugar. O sujeito vai poder substituir esse furo simbólico no real por um furo real no simbólico. No ponto em que havia um furo no fora, ele instituirá nele mesmo um furo. Tem que passar aí. Aí, passei. Uhum. Tem que passar aí o quê? Pronto. Não, eu passei a página aqui no compartilhamento. Ah, tá. Como será possível que o sujeito faça o luto de uma parte de si para instituir em si um tal furo? Então, ele faz o luto de uma parte de si, do ser, né? Para instituir em si um furo, um tal furo, como ele diz aqui. Vejam que aqui a psicanálise não corrobora a concepção religiosa que nos diz que há uma criação ex nihilo, a partir do nada. A psicanálise dirige sua atenção para uma coisa inteiramente diferente. Ela se volta para o fato de que, a partir do significante, o sujeito possa criar o nada. Pois é a partir do momento em que cria em si mesmo o nada que o sujeito tomará seu prumo. Prossigo através de aproximações parciais da dificuldade da questão. Nessa operação, o sujeito substitui o mal olhado, aí ele coloca uma nota de rodapé que eu já vou ler, pelo mal entendido. A expressão utilizada no original é mal vu, ao pé da letra, mal visto, que traduzimos por mal olhado, porquanto em português esta é uma expressão de uso corrente que inclusive inclui literalmente a dimensão do olhar, à qual o autor expressamente recorre na sequência de sua exposição sobre a questão. Tá? Basta que haja um furo para que apareça um olhar. Mostrem a uma criancinha uma folha branca na qual tenham feito 2 furos e imediatamente ela vai gritar ou chorar, pois a dimensão do olhar se coloca em perspectiva. Em francês, a palavra regard, olhar, consoa com o furo de uma claraboia, lucarne. Esse furo fala de um olhar. Na verdade, é lucarne. Fala-se também na língua francesa do olhar de uma falha geológica. Um furo no solo é um olhar. Na verdade, é o furo que nos olha, né? É isso que ele está dizendo. Portanto, a língua nos ensina esse parentesco entre o surgimento do olhar e uma fratura no real, da qual ele nasce. Diria que o primeiro efeito do recalcamento originário é substituir esse mal olhado por alguma coisa que é da ordem do mal entendido.
a partir de um primeiro momento em que se encontra na exterioridade, no real, esse furo vem tornar-se um furo no simbólico. Vocês entenderam? É interessante, só um minutinho, em relação à língua, que ele está falando em língua, e é interessante que em muitas línguas o verbo ver, ele é usado no sentido de entender. Então, por exemplo, no Isso. inglês, né, quando você quer expressar para o outro que você está acompanhando, está entendendo e tudo mais, você só fala, eu vejo, eu estou vendo, né? I Então, see. I see. né? Aí É sim, aí diferente sim de I'm significa looking eu estou for. te entendendo, eu estou acompanhando o Isso. que você está falando, né? Isso. Então, Como é que é em alemão? Fala aí, Natalice. ich sehe es, mas alemão ele vai usar mais o verbo ouvir no sentido de prestar atenção ao que o outro está falando. Porque o ouvir Que também tem interessante. essa relação com compreender, né? Igual a gente Entendi. fala em português, eu estou te ouvindo, você não está me ouvindo, né? Você não Aham, está me ouvindo significa que você não está me acompanhando, me entendendo. Só que sim, mal olhado em português já leva para uma outra interpretação, né? é verdade. Não é de mal entendido, né? É Aí vai verdade. entrar para inveja, ciúme, outras Ou interpretações. Não assombramento essa de do mal sujeito, né? entendido. O mal olhado tem a conotação também de um assombramento. O sujeito está assombrado, Exato, né? exatamente. E a sombra tem a ver com o olhar, justamente, É. né? Então, algo se institui, sofre um duplo movimento. Num primeiro tempo, o sujeito é aniquilado pelo trauma. E num segundo tempo, após essa aniquilação, em que o Logos perdeu todos os seus direitos, este A, que havia se anulado, volta a se fazer ouvir por força de uma insistência própria ao simbólico e ao significante do nome do pai. Aí eu quero trazer para vocês uma coisa bem interessante, porque no período da Renascença, sobretudo no teatro elisabetano, eles não usavam o verbo, justamente, Natalice, eles não usavam o verbo ver, eles usavam o verbo escutar. Nós vamos escutar a peça tal. Não era ver, como a gente fala, vamos ver o teatro do fulano do tal. Não, não era ver. O predomínio é do escutar. É interessante isso, né? Que convoca a questão do olhar e não a questão do ver. Vocês entenderam qual é a questão que eu estou colocando? Porque o privilégio aí é uma atenção para a escuta e não para o que se espelha, né? Que O que captura o apresenta sujeito. diante de você, né? Exatamente. Exatamente. É, Isso. E em alemão, por exemplo, com o verbo ver, você tem alguns prefixos que vão expressar que é algo que está fora, no exterior, que você vê aqui fora, ou algo que está junto a você, está próximo a você, né? Entendi. Que é o assistir, né? Quando você vai assistir uma peça, aquilo que você assiste está próximo a você, né? Agora, quando você vê televisão, não. Televisão, né? Tele vem de a distância, né? Então, Isso. você não está vendo aquela imagem, ela não está ali, né? Ela está bem longe de você. Mas o olhar é importantíssimo, né? Não é à toa que Machado de Assis usa bastante o olhar Isso. no texto Isso. dele, É né? bárbaro. É verdade. É verdade. Alguém quer fazer alguma observação? Eu acho que eu ouvi a voz do Frederico. Eu gostaria de perguntar uma coisa. É É o possível? Zé Marcos. Logo no início da leitura, o Vaio, ele fala da visão, né? O que é que ele Sim. entende por visão? Seria a visão natural? Se é que ela existe? Eu acho que ele está falando da especularidade, daquilo que tem valor especular. E é diferente, justamente, daquilo que tem a ver com o olhar para além do especular. Porque o que está na ordem da especularidade
vela o buraco, né? Vela o real. Por exemplo, se a gente fala da experiência do espelho. Enquanto que o olhar, não, o olhar, ele mostra o furo, né? É diferente. Tem Sim, um, mas esse Alguém... olhar não é natural, né? Oi? Esse olhar não é natural, né? Não, não é o da natureza. não é o Uhum. olhar da natureza, é o olhar da especularidade, é isso. Porque ele está falando aqui, se eu entendi bem, ele está falando aqui do tempo de constituição subjetiva. Se ele está falando do tempo de constituição subjetiva, ele está querendo trabalhar essa diferença entre olhar e especularidade, no final das contas, né? Aquilo que a visão mostra. E ele vai falar do encontro. Ele diz aqui: a criança encontra primeiro o furo no corpo, inclusive da mãe, né? Ele disse aqui um pouco antes que eu li. Na Então, verdade, Tereza, ele vem dizer, na verdade, assim, primeiro um comentário sobre isso da visão, né? isso, Antropologicamente, na história do nosso desenvolvimento, a visão ela ganha esse poder de reger nossos impulsos quando a gente fica ereto, né? isso, A gente se isso, afasta do solo, né? Enquanto a gente não está isso. ereto, os feromônios, o olfato, Era o olfato. O era o olfato privilégio que era do olfato. regia, né? Então tem esse passo. E aí, Você sabe por quê? Porque quando você fica ereto, você tem a visão, né, espacial, e você tem a visão do horizonte, que é a primeira imagem real que comparece é a questão do horizonte, porque não é uma linha reta lá. uhum. A gente, se você tenta chegar perto, o horizonte se multiplica, né? Você não vai chegar no fim do mundo como pensavam antes das grandes navegações, né? E o primeiro horizonte é essa mãe também, essa figura materna. Exatamente. É Né? verdade. É uma metáfora também nesse sentido. É, 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 e isso, ao longo da história, parece que tem mesmo uma báscula entre o privilégio da língua, entre usar um verbo, por exemplo, o olhar e o escutar, né? isso. E parece que isso acompanha também alguns momentos em que a escrita começa, ou o domínio da escrita enquanto gramática e enquanto língua mesmo, né? Assim, isso também parece que me coincidiu, Tereza. Você Não entendi bem o que você está. Não entendi. falou da Renascença, Sim, que a Renascença retoma o olhar, é isso? a Renascença, ela retoma o olhar, mas eu estava falando da especificidade do teatro. Sim, Porque o teatro, eles se referiam à escuta e não ao ver. Entende? Por quê? Porque a escuta produz o olhar. Entendeu? Você vê, mas aquilo que você vê, né, é, te leva, não te leva como a escuta, né, a questão do olhar interior, que era a grande questão nesse período da Renascença. O homem se volta para o seu interior. E é isso que emociona. A audiência da peça de teatro, por exemplo, do Shakespeare, né? O que toca é aquilo que tem a ver com o olhar. Tudo bem, eles estão vendo as cenas, mas veja bem, era um teatro que carecia de cenário. Não tinha praticamente cenário. Eram os atores, e também não tinha muita roupa, nada disso. A questão, o privilégio era da escuta, para levar o sujeito a refletir sobre aquilo que estava sendo dito. Entendeu? E é mas interessante, porque hoje no teatro contemporâneo, a gente está fazendo, eu vejo isso, um exercício de esvaziar o cenário físico, né? E privilegiar o texto para escutar. mas é interessante também pensar que aí, mas se fez necessário uma encenação, Sim, fez sim. necessária a encenação, e
hoje, pensando, o virtual também, e aí essa visão, esse virtual, o virtual, antigamente, ele era furado, furado na imagem. A gente até usa essa palavra na medicina para determinar justamente o espaço, o logos, em que não é visível. Todo Você está falando do nascimento da perspectiva lá com o Leonardo da Vinci. Isso aí até entendo bastante, que eu fiz um estudo sobre isso. É interessante porque o quadro da... que até no outro dia eu confundi quando nós estávamos trabalhando no Seminário 20, o quadro da Madonna com o menino e a mãe, eu esqueço sempre o nome, da santa, da mãe da Maria, aquele quadro que você vê as montanhas de Vinci, né? Porque da Vinci significa que ele era de Vinci, de uma região específica. Ele ali, pela primeira vez, ele traz uma nova perspectiva, a questão do claro e do escuro, que depois o barroco vai retomar. O barroco vai retomar com a reentrância, aquilo que não aparece e que, na verdade, convoca o olhar, né? O nosso olhar. Não sei se era disso que você estava falando, Felipe. Eu estava trazendo mais pela palavra mesmo, Tereza. Mas, enfim, convoca o olhar, e hoje, no contemporâneo, esse virtual que não é mais isento ou ausente de imagens. Pelo Sim. contrário. Hoje o A virtual, pregnância da imagem. quando se fala virtual, já se imagina alguma coisa, né? Enfim. Enquanto que antigamente o virtual era justamente o vazio de Isso. imagem. Isso. Quer Isso ver uma outra forma tem disso uma que você está mudança. falando? Na escrita. Porque os Sim, escritores, eles não... por exemplo, Proust, ele é extremamente descritivo. Por quê? Porque ele precisava colocar, né, os detalhes que ele queria. Ele pinta um quadro com as palavras. Pronto. É isso. agora, isso era um comentário que a gente desenvolveu. O outro era que você falou da imagem especular. Isso. E aí, no exemplo que ele deu, ele Aham. começa falando da presença e ausência Sim. da mãe. O Nazar até trouxe Isso. no último encontro, né? Eu choro, a mãe vem. Eu não Isso. choro, ela, ela Ela vem. vem. E eu, e eu choro e ela não vem. Enfim, as três. Exatamente. Mas Exatamente. aí, logo depois, isso é em relação a esse outro, né? Que está Isso. criando essa ausência e presença. Isso. Mas ele trouxe um dado importante que não depende do outro, é dele com ele Aham. mesmo, que é a questão das fezes, Isso. a visão. Nesse momento, ele não consegue diferenciar-se das fezes, Isso. né? Ele é o objeto que cai. Ele é o objeto que cai. Então, aí, Isso. isso não é especular. Eu achei Não, aí não é que especular. não. Não. Então, tem uma dimensão que é especular, que é do outro, mas Essa aí é uma dimensão real. aí tem essa dimensão que é dele É com ele real. mesmo. Dele com ele mesmo. É Então, real. mas é uma dimensão real. Não é sequer uma dimensão simbólica. A questão simbólica, ela se coloca em relação às fezes num tempo segundo. Essa aí é uma... Bom, a minha leitura é que é uma imagem, né, real. Essa imagem dessas fezes que caem. Ele está ali nessas fezes. Ele é esse Exato. objeto que cai, né? Mas eu acho que a gente perdeu aqui o fio da meada. Deixa eu só voltar um pedacinho aqui. Eu vou só reler na página 15 para a gente retomar, tá? Algo se institui, sofre um duplo movimento. No primeiro tempo, o sujeito é aniquilado pelo trauma. E no segundo tempo, após essa aniquilação, em que o Logos perdeu todos os seus direitos, este A, que havia sido anulado, volta a se fazer ouvir por força de uma insistência própria ao simbólico e ao significante do nome do pai. A saída do trauma se dá
quando o sujeito integra duas mensagens contraditórias: a permanência do não há e a insistência do nome do pai, que lhe diz de maneira siderante: há sim, embora o logos possa perder seus direitos, o simbólico pode insistir e te dizer: há. O ínfas recebe, assim, duas mensagens absolutamente Podia discutir um pouco contraditórias. isso, Tereza. Oi? Podia botar em discussão esse ponto Deixa eu só terminar o parágrafo. Só um instantinho, Zé. Só para terminar o parágrafo. Sim, sim, sim. Como ele poderá lidar com essa coexistência impossível do não há, a permanência do não há, e a insistência pelo nome do pai, né, do assim. Né? Então, por meio da invenção mais originária da metáfora, com a qual se produz uma espécie de copulação entre há e não há. O que você quer dizer, Nazar? Fala aí, Zé. José Nazar, cadê você? Oi. Falou que queria. Oi. Ô, Nazar, Bom, eu vou ler quando ele voltar. Alguém quer fazer alguma observação? Felipe quer falar alguma beleza, eu coisa? estou aqui, onde que do nada surgiu o nome do pai? Ou esse nome do pai que vai fundar o nada? Então, nesse sentido, porque isso, para mim, que a gente estava falando do especular, do há e não há, e dessa outra dimensão do bebê, do ínfante se ver nas fezes, né? Se ver caindo ali nesse objeto, que já está apartado dele, né? Aham. Real. Então, como que isso se articula? É o nome é essa metáfora que ele está chamando o nome do pai. Isso. Eu estou entendendo isso. Por quê? Porque ele está falando, lembra que ele disse na outra página, na 15, o parentesco entre o surgimento do olhar e uma fratura no real. Né? E ele vai dizer que o olhar nasce dessa fratura do real. Por quê? Porque o bebê, né? Tem alguém falando aí. O bebê enxerga, né? Enxerga de alguma maneira esse corpo materno também como furado, né? Então ele diz, até por conta dessas idas e vindas, não é isso? Corpo discursivo, inclusive. O furo do corpo materno é a ausência dele, é isso. Exatamente, exatamente, né? Então, porque para a criança, no primeiro momento, não há distinção entre ela e o corpo materno. Quando essa distinção, que é há diferença, porque há diferença e não há diferença. Quando há diferença se coloca por aquilo que, inclusive, o Nazar falou e você, da outra vez, e você trouxe de novo aqui. Ela vai embora, ela volta, enfim. Essa ausência e presença, que tem a ver com esse há e não há. Né? Tem tudo a ver. Então, isto funda um buraco onde vai se escrever o nome do pai. Porque se a gente lembrar da metáfora paterna, como é a metáfora paterna? Desejo da mãe, sobrenome do pai, aí do outro lado, nome do pai sobre um X. Não, minto. Desejo da mãe sobre um X. Então, o desejo da mãe vai sair porque o desejo da mãe é da ordem do Das Ding, né? Ele é um objeto impossível, real, totalmente é o real impossível. E vai fundar um real possível, né? Que é esse X veiculado pelo nome do pai. O nome do pai veicula o quê? A castração, que é um buraco.
me veio a seguinte frase aqui sobre isso. Em relação às fezes, a criança se vê, mas não está lá. Isso, exatamente. Em relação à mãe, não está, mas há algo que diz que ela está, mesmo não sendo vista. Seria por aí também? Não Então, sei não sei numa confirmar para dimensão você, real, mas eu me parece que sim. vejo, mas não estou. E na outra dimensão, não está, mas há algo que diz assim, que é o que está Isso, falando aqui. isso. E a criança tem que se assujeitar, porque, veja bem, ele está falando do ínfant. Ele não está falando da criança já que estabelece a sua relação com o outro, já experimentando o Édipo. Ele está falando de um tempo anterior, o tempo da fundação, né, das três identificações. Real ao outro real, simbólica ao outro real, e imaginária ao outro real. Veja, o outro, nesse tempo, é real o tempo todo. Se a gente for lá para o grafo do desejo, é aquele andar de baixo, que diz respeito ao moi. Você só pode dizer eu porque você tem o suporte do nome do pai que te representa no campo do outro, no campo do saber. Então, é esse mesmo nome do pai que vai poder dizer eu me vejo, mas não estou. E é Sim, o mesmo que sim. na ausência vai poder dizer assim. Isso. E, se você quiser, o avesso disso. Eu estou onde eu não vejo. Também, é verdade, Né? isso. Porque eu estou onde eu não vejo é o próprio lugar do sujeito. Uhum. Né? Então, quer acrescentar alguma coisa, José Nazar, José Marcos, a Miriam? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não vão ficar aí só de assistência, não, gente. Podem falar. Esse incorporar ao mesmo tempo o há e o não há, na psicose, como é que ficaria? O problema da psicose, se a gente quer falar da psicose, no meu entendimento, é um acontecimento que se dá exatamente nesse tempo aí da constituição das três identificações. Porque o sujeito, ele, na identificação imaginária ao outro real, você tem uma ressignificação das outras duas. A primeira é a constituição do amor do outro, é a primeira identificação, lugar do objeto fundante, do objeto A. Na segunda, ela é retroativa à primeira, ela diz respeito ao traçunário, né? E também à constituição do ideal do eu. E a última, a terceira, que é também chamada identificação histérica, é a identificação imaginária ao outro real, a saber lá, e é por isso que eu vou me endereçar a esse lugar, né? O mestre está do lado do outro, se vocês quiserem, e essa é a da constituição da fantasia originária. Essa fantasia originária, ela é o recalque originário, você jamais terá acesso a ela, porque ela vai ressignificar todas as outras duas. O que acontece na psicose, me parece, é que há um acidente que ocorre nessa passagem do real, identificação real ao outro real. Por quê? Porque aí essa identificação real ao outro real é a identificação ao amor do pai, como Freud coloca. É a identificação ao amor do pai, que é um buraco, gente, concorda? É o investimento libidinal desse outro. Então, se isso não se marca para o sujeito, ele pode passar as três identificações, mas tanto que a gente fala que na psicose você tem uma regressão, né? Na verdade, temporal a esse tempo antes, porque aí você tem a dissolução do imaginário. Agora, claro que eu estou falando da psicose, da grande psicose, da esquizofrenia. Eu tenho uma questão. Como é que esses acontecimentos se dão nessas outras fraturas na relação do sujeito com o nome do pai, que não necessariamente provocam, né,
esse desarranjo completo? Essa é uma grande questão, para mim, pelo menos. Tereza, ouvindo você e aqui, e a pergunta do Nazar também, eu escuto um rapaz psicótico, e pela psiquiatria, o diagnóstico é de um quadro de um transtorno esquizoafetivo, em que você, fenomenologicamente, tem fenômenos do transtorno afetivo bipolar e da esquizofrenia, né? Tendo o rompimento, o surto, o delírio mais ativo, quando o humor também se encontra de maneira expansiva, né? E aí esse rapaz, então, oscila, né, entre esses momentos de crise, que eu chamo, né, enfim, de surto, de extremo sofrimento, e momentos em que isso não acontece. Isso, inclusive, possibilita uma elaboração dele quando está fora desses momentos de trauma, digamos assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesses momentos de trauma, uma das coisas que ele relata e que é muito perceptível, ele nomeia de sincronia. Então, quando ele começa a perceber situações em que ele começa a falar, olha a sincronia, você percebeu? E ele fala, né, o tempo todo, olha isso na sessão, olha isso, olha aquilo, aí ele olha e escuta. Então, às vezes é um som, é um olhar com coisas totalmente aleatórias, mas que fica nesse tempo de sincronia. Ele perde essa capacidade, digamos assim, ou esse recurso da diacronia na percepção dos estímulos. E aí você falando, eu lembrei dessa experiência de poder viver de alguma forma essa experiência da sincronia o tempo todo. E o quanto desse há e não há, e que é muito aleatório. Eu lembrei também disso, do filme Tudo ao Todo. Como é que aquele filme foi ganhador do Oscar? Tudo ao mesmo tempo em Em todo todo lugar. lugar. Em Tudo ao que mesmo tempo em todo lugar. toda vez que se mudava para uma realidade outra, né, para um multiverso ali, enfim, para a realidade, eram movimentos, eu achei isso curioso no filme, eram movimentos ou algumas coisas totalmente aleatórias e meio bizarras, né? Então, não sei se vocês lembram, toda vez que acontecia algo dessa sincronia de elementos bizarros mesmo, assim, meio nada a ver. Isso eu achei muito curioso nesse filme, e lembrei agora também. Diga, Felipe, Suzane. ontem a gente estava no grupo da Angústia e a gente falou exatamente no texto da Soler, apareceu isso, né? Essa questão ela falava assim, logo, até peguei aqui, logo quanto mais a regência da mãe aumenta, mais a angústia em relação à mãe aumenta. E aí ele diz, né, que assim, a mãe de criança psicótica é, ela é a posição materna que está implicada no produto que é a criança. E eu acho que tem a ver com isso, né? Dessa ausência e presença que ou não se opera para a criança, ou aí eu não sei se é a criança que não sente que opera. Aí vocês podem me dizer melhor, ou se realmente não opera, a coisa não Porque acontece. certamente a mãe se faz muito presente, porque ela tudo que ela pode dar são seus cuidados. Justamente uma mãe desejante, ela deseja para além da criança. Ela, ela se interessa para outros lugares. Não há Inclusive, mediação do nome do pai, não é? não, Não há inclusive mediação. mais à frente ele diz assim, se é possível dar um conselho, que não se dá, né, normalmente, o conselho seria, entre ser mãe e mulher, seja mulher. Mas aí tem que combinar com os russos, não? Aí, Ele falou que tem que combinar com os russos. porque toda a questão é de estrutura. Porque
Esse é ao mesmo tempo, o há e Porque não também há. vamos chegar aqui com uma outra perguntinha para a dona Colette Soler. O que é uma mulher? Uma boa questão. Não, ela coloca isso como um conselho do Lacan, né? Eu Mas nunca vi se ele falar dessemos sobre um, ela isso. fala assim, mas se dessemos um seria, seja mulher, não há outro. Mas como? Pois é, mas o problema é que você, para ser mulher, né, é uma longa discussão, mas ser mulher é ser mulher para o outro, necessariamente. Ninguém é mulher para si, né? Você é mulher para um outro. É interessante isso, porque, bom, eu não vou entrar nessa discussão agora, não, mas esse é um assunto que em algum momento eu vou abordar, em algum seminário. Enfim, vamos lá. Olha, veja Eu bem, escuto muito falar de feminino, de feminismo, mas ainda tenho algumas questões minhas assim, que eu quero desenvolver, mas não é agora. Agora não. Fala, José Nazar, o que você ia dizer? voltando ao há e não há. Esse há e não há, ao mesmo tempo, funda um terceiro lugar, Isso. uma terceira O posição, terceiro lugar que é é um o lugar nome do pai. vazio. E O é o lugar terceiro do, lugar é um lugar vazio. é aquele lugar do X, da metáfora É, paterna. é. Posso seguir lendo? Podemos colocar isso, essa questão do há e não há, essa copulação entre há e não há, sob a forma de uma fração. Há, não há, dizendo há sobre não há. Surge, então, uma nova significação metafórica que substitui o dualismo ou há ou não há, por uma significação terceira, propriamente inaudita, que é, quando ela tem êxito, exatamente, a significação da metáfora paterna. É o que eu estava falando para vocês da metáfora paterna. Aqui ele já está dando resultado, a significação da metáfora paterna, que é o X, que é a castração. Então, lembra que logo que a gente começou a conversar sobre isso, eu falei sobre desejo da mãe, sobre o nome do pai e nome do pai sobre o desejo da mãe. Não, do outro lado, né? Aí você risca desejo da mãe e sobra o nome do pai. Não é isso? Sobre X. É, X. Nome do pai sobre o X, E aí é que a leva nome castração. do pai igual O outro sobre. igual ao inconsciente. Exatamente. O I. Isso. Então, esta nova significação, olha aqui, sincrônica, é absolutamente Sobremesa. incompreensível para nós. Nazar, fecha seu microfone, Nazar. Esta nova significação sincrônica é absolutamente incompreensível para a nossa experiência racional, por ser significativa da ausência no seio da presença. Ok? Não seria a sucessão diacrônica o que o há e não há nos fazem ouvir pelo ritmo da música? Quando ouvimos música, seu ritmo nos diz alternadamente há e não há. Há o instante em que soa o som. Não há o intervalo vazio entre dois sons. Cadê a Márcia Sirigliano? Ela não está aqui hoje, não? Mas, no momento do não há, existe como que uma promessa. O som retornará. No segundo versículo do Gênesis, encontramos a criação das trevas. E no terceiro, a criação da luz. Na opinião de todos os comentadores, a luz não é, olha só, a luz não é a luz visível,
Trata-se do verbo, tem a ver com audível, né? A luz visível aparece no 12º ou 13º versículo. Ela é a luz das luminárias e se opõe à luz originária, o verbo. As trevas originárias são a ausência do verbo, a origem do mal. Ora, aprendemos no versículo seguinte que luzes e trevas são posteriormente separadas pelo Criador. São separadas, 5º versículo, e o Criador as nomeia dia e noite. O fato de que sejam separadas nos adverte de que, na origem, luz e trevas não eram separadas. Quer dizer, a luz era, em suma, uma presença que coexistia com as trevas, como se fosse uma luz tenebrosa. Aí eles já está estranho aqui. Essas considerações visam dar a vocês uma ideia desta operação metafórica pela qual ocorre que o significante originário faça o há e o não há, nodulares. Este significante, Lacan o escreve no quadro negro, A maiúsculo com uma barra, diante do qual ele escreve S maiúsculo. Há um significante da ausência de significante no outro. S de A barrado. Ok? Antes de prosseguir, gostaria de lhes fazer observar que no trauma, se a metáfora paterna não opera, o sujeito permanece com uma concepção dualista do há e do não há. Em vez de esses dois termos copularem, ficam separados. E se vocês admitirem imaginá-lo, esta é a origem do pensamento gnóstico. Isso aqui vai interessar muito para a nossa colega, para o seminário dela, né? Inclusive, Tereza, lá Oi. quando ele fala que as trevas e a luz faziam parte de uma coisa só, na Bíblia também, segundo o Talmud e os comentadores judaicos, o ser mesmo, o sujeito, era um só. Só depois é que houve a separação. Ele se divide. Você teve homem e mulher. Eu nunca li a Bíblia, gente. Eu fiz um comentário, Tereza, também. Desculpa, não estou podendo ligar a câmera. Eu estava escutando tudo. Eu fiz um comentário também que entra o sopro, né? Porque tem a presença do espírito. Isso é sopro, isso é voz, né? É algo de vazio aí, mas é um vazio prene, né? Isso é interessante da gente pensar. E Didier Weil vai trabalhar bastante o sopro no... Deixa eu ligar essa câmera um pouquinho. No Invocações. Isso. Né? Vai trabalhar... Mas aqui ele trabalha, né? Ele é um leitor, acho eu, bastante apaixonado pela Bíblia. Pois é, quando você estava falando que você nunca leu, mas assim... Não importa, porque esses significantes eles vão ser muito interessantes quando a gente pensa voz e olhar. Sim. Não se trata de uma leitura catequética, né? Não é isso, mas não, de eu sei, mas pensar a leitura... nessas questões. Não, pode falar, termina o que você estava falando. Termina. Então, pensar nessas questões, e no texto bíblico, logo no início da criação, fala-se da presença desse espírito, e o espírito é o ruá. Né? O ruá é o sopro, e sopra a voz. Né? Então, acho que é legal a gente tomar isso em conta também. Não sei em que momento que isso vai encaixar, né? Mas acho que é legal pensar. Né? Então, enfim. O que é o pensamento... Nada, que ótimo. O que é o pensamento gnóstico? É aquele que contesta o monoteísmo,
pois considera que não é possível que o mal e o bem, ou seja, o não há e o há, estejam assujeitados a uma mesma divindade. Não é possível que do um advenha tal antinomia. Assim, os gnósticos supõem a existência de duas divindades. Uma na origem do mal, do fato de que o mundo seja assim tão desgraçado. Outra, um Deus do bem, um Deus que quer o bem, mas que é absolutamente ineficaz, porquanto não pode lutar contra o mal. Tudo se passa como se a lei dada pelo bom Deus fosse ineficaz, inoperante para lutar contra o poder do Deus maligno. Estou pensando aqui na questão do desejo. E os gnósticos nos interessam porque, na doutrina de São Paulo, fundadora do cristianismo, há uma marca gnóstica. Na recusa de São Paulo pela lei, ele diz: não é possível que a lei destinada a salvar o homem nada mais possa por ele depois do pecado original. Ela se tornou caduca, ela não pode mais operar. E é por isso que Jesus veio à Terra, para restaurar o que o homem não pode mais fazer, com seu livre arbítrio, graças à lei. Ô, Márcia, fala aí pra gente. Oi. Aí, Márcia. Pois é, tem muita coisa a considerar. Eu vou precisar dessa leitura, de reler, de escutar isso mais um pouco, Aí você traz pra gente. para Porque isso aqui é trabalhar, mas importante que ele está falando. sim, 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 sim. Mas eu estou Mas lendo só como papagaio, não estou pois é, tirando, mas digamos assim, os efeitos que acho que é podem ser tirados. preciso uma leitura cuidadosa. E eu acho que isso é para a gente trabalhar mais para o ano que vem, porque nesse ano a gente só tem mais um grupo de trabalho, né? Não É, vamos dar conta. é. Podemos até Quem fazer sabe até algumas lá chamadas. eu me debruço um pouquinho sobre a Tá. Bíblia. Vamos ver. É, mas aí eu acho que eu preciso reescutar quando tiver a gravação e ir com calma, né? Para poder pegar os pontos importantes. E é bom porque aí o pessoal que está aqui pode ir no grupo de trabalho, né? É verdade. É porque o que Também. ele fala aqui, eu posso repetir aqui esse pedacinho? Você se importa? Deve. Eu vou repetir, tá? Então vamos lá. Antes de prosseguir, gostaria de lhes fazer observar que no trauma, se a metáfora paterna não opera, o sujeito permanece com uma concepção dualista do há e do não há. Em vez desses dois termos copularem, ficam separados. E se vocês admitirem imaginá-lo, esta é a origem do pensamento gnóstico, que isso fica Uhum. separado, é isso que ele está dizendo, Sim. ao invés deles copularem, né? O que é o pensamento gnóstico? É aquele que contesta o monoteísmo, o A1, né? Pois considera Uhum. que não é possível que o mal e o bem, o não há e o há, portanto, estejam assujeitados a uma mesma divindade. Não é possível que do um advenha tal antinomia. Assim, os gnósticos supõem a existência de duas divindades, uma na origem do mal, do fato de que o mundo seja assim tão desgraçado, outra, um Deus do bem, um Deus que quer o bem, mas que é absolutamente ineficaz porquanto não pode lutar contra o mal. Tudo se passa como se a lei dada pelo bom Deus fosse ineficaz e inoperante para lutar contra o poder do Deus maligno. E os gnósticos nos interessam porque, na doutrina de São Paulo, fundadora do cristianismo, há uma marca gnóstica. Na recusa de São Paulo pela lei, ele diz: não é possível que a lei destinada a salvar o homem nada mais possa por ele depois do pecado original. Ela se torna caduca, ela não pode mais operar. E é por isso que Jesus veio à Terra, para restaurar o que o homem não pôde mais fazer, com seu livre-arbítrio, graças à lei.
porque ele foi barrado, né? É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele faz uma leitura dele do texto bíblico, Isso, né? isso, Essa coisa isso, de colocar quase que duas entidades, né? isso, Enfim, é uma leitura dele. Porque se a isso. gente pegar o texto bíblico, não é bem por aí que a banda toca. Mas aí é por isso que eu acho que é necessário algum cuidado, né? Para a gente poder realmente aproveitar da leitura do texto bíblico no que interessa, no que nos interessa. Então, vamos lá. Vamos lá. Retorno após esses parênteses a outra solução possível ao ser humano. Qual? O êxito da metáfora paterna. Pela produção deste significante, S de abarrado, o sujeito integrará uma nova significação. A e não A serão nodulados entre si, segundo um processo que Freud estabeleceu em A Denegação, texto de 1925, ao abordar o mecanismo do sim e do não. O sim da Bearro, afirmação absoluta, e o não da Ostócio, expulsão. Nesse texto, Freud põe em jogo dois pares de sim e de não, um dos quais funciona segundo o princípio de prazer. E o eu. O par, eu não sei ler isso. Natalice. Ela teve que sair. Ela saiu. Introgisieren e werfen. Que aí ele vai dizer. Nota do autor. Os dois termos em alemão utilizados pelo autor encontram-se no texto de Verneinung, a denegação. Só isso. Introduzierem é o eu que diz sim. E werfen, o eu que diz não. Então, introduzierem / werfen. Sim e não, né? É uma concepção dualista própria ao funcionamento do eu, que obedece ao princípio do bom de dentro, mal de fora. O eu é fundamentalmente dualista. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou retomar um pouco o que estava falando no parágrafo anterior sobre essa dualidade e sobre o final, porque e vou trazer aqui sobre restaurar o homem não pode mais fazer graças à lei. É interessante porque se a gente vamos pegar essa história como um mito, né? Enfim, Uhum. mito da criação, Sim. temos lá, que é onde ele está se referindo, não haja luz, enfim, e no não haver a luz do verbo. Né? Nesse mito da criação, tinha uma lei, que era não comer do fruto do conhecimento. Isso. O homem, Saber isso. o homem e do conhecimento do saber, tinha essa lei, e tinha esse livre-arbítrio. Isso. Então, a transgressão dessa lei, dizer não a essa lei, vou falar dessa maneira, é o que trouxe o homem para a situação, a queda do jardim do Éden, né? Para a terra. Isso. É onde há essa dualidade entre o bom e o mal. Isso, no jardim do Éden. No jardim do Éden já há, e o paraíso seria o princípio do prazer. O princípio do prazer. E a E terra aqui, princípio de realidade. É a realidade onde o mal prevalece. E na Isso. mitologia bíblica, vou chamar assim, a terra é onde o mal prevalece, que é o que ele está falando nesse parágrafo. A lei do divino, do bom, ela é caduca, ela não consegue, aí ele tem que enviar esse que vai interceder, né? Que aí vem a figura messiânica, né? Isso. Figura messiânica reduzida a Cristo, né? Enfim. Então, há toda essa metáfora que o Didier vai estar se utilizando aqui para dizer que se há sujeito é porque houve transgressão de uma lei, e isso resta no sujeito. Isso. Felipe, E tem a ver com a culpa inconsciente.
A culpa inconsciente Sim, do parricídio e da introjeção dos pedaços do pai da antropologia, isso, e isso. a Uhum. culpa inconsciente aí pela mitologia bíblica de querer É o saber pecado demais, original, é isso, é o querer pecado, saber demais, isso, pecado original. de querer. Felipe, mas aí há a divisão do sujeito, né? Ela se coloca aí, Sim, nesse querer ser Deus, e aí igualar-se a Deus, né? O que isso, seria o impossível, e isso, aí sim cindir. Aí tem uma cisão. Aí que E aí, tá, Marta, aí que tá. vamos lá. Vamos ver. Só para deixar para depois discutir, o livro Neurose Obsessiva do Melmar, quando ele vai falar do pai real, do simbólico imaginário, Uhum. ele, na página 97, ele vai dizer: para o ser humano, o problema do desejo é que seu objeto se situa fora da lei. Isso que o Felipe está trazendo. isso, A lei é necessária para constituí-lo, isso, isto é, para estabelecer o real. Mas o seu objeto está fora da lei. Quer dizer que, Uhum. para chegar a esse objeto, será preciso atravessar o interdito. E uma mulher se situa fora da lei. E é por isso que ela protesta contra o pai, porque ele a coloca no seu lugar de mulher, fora da lei. E, como sabemos, há sempre uma relação muito complexa das mulheres com a lei. É a história da. Quem lê no dicionário da Rudinesco sobre a histeria, é lindo esse É movimento. isso. Uhum. O que significa que, para alcançar o objeto de meu desejo, eu sou levado a funcionar fora da lei. E aí vai, trabalhando sobre a questão do pai real. Uhum. Eu vou fazer em vez de fora da lei, fora do discurso para falar aí sobre a mulher, e eu acho que isso é porque talvez o discurso não venha sem uma lei, né? Se a gente está falando do discurso, necessariamente. a gente já está falando, no mínimo, de um ordenamento diacrônico das palavras, né? Isso é um discurso, né? Então, minimamente tem esse ordenamento. O Então, que que você ia comentar, Felipe? do quê? Eu estou comentando sobre o Nazar, Falando. mas Do que o Nazar leu, mas você ia falar alguma coisa antes. Márcia, é sobre isso que é, e aí é uma coisa pegar do mito. Eu não sei se Adão e Eva queriam. É curioso isso, se Eva, né, e convenceu Adão ali na mitologia que se eles queriam ser Deus, eles queriam saber. Era diferente do outro da mitologia de Lúcifer, que queria, assim, esse queria se igualar, e aí da dualidade. O humano não quer se igualar, mas na dualidade divina, ou pelo menos no status de divindade ali, né? Na mitologia, Lúcifer coordenava a música no céu. E ele era um dos Uhum. anjos de maiores patentes, digamos assim. Sim. No, no- Uhum. então, Por isso me é, interessa tanto pela pois é. voz, né? E Ele aí tinha você uma voz falou, belíssima. aí eu estou diferenciando É a entre esse. Uhum. sedução. Sim. Eu estou trazendo essa diferença entre esse Deus dito mal, né? Nesse status da divindade, que quis se igualar a Deus, inclusive do humano, que ele quis saber, não necessariamente se igualar a Deus. Ele só quer saber o humano, é isso que eu queria comentar. Há Isso controvérsias, mas Não enfim, tem vamos toda deixar isso para uma certeza. outra ocasião. é. Vamos Mas é deixar para outra ocasião. interessante, porque na Idade É. Média, o diabo era atribuído às mulheres pela questão de Uhum. não. Não vamos Uhum. esquecer, né? Do que o Nazar estava lendo aí. Isso, isso. Uhum. Uhum. Então vamos lá. O Vamos que lá. se opõe? O que se opõe ao eu e ao princípio do prazer é o além do princípio do prazer e o sujeito do inconsciente, que enuncia um sim e um não de ordem inteiramente diferente. O sim
da Bearro e o não da Ostócio não são dualistas, pois estão como que de acordo um com o outro. Isso é super importante para voltar à questão que o Nazar perguntou sobre a psicose, né? Isto significa que o sujeito integra a contradição que há em S de A barrado, qual seja há S e não há outro barrado, segundo o duplo processo sim e não ao mesmo tempo. Isso é difícil de entender. Trata-se de um sim e um não que não são separados. É porque há um sim e não que esse não é a foraclusão. Esse terceiro é o S de abarrado. É. Isso. Tá, mas... E vai colocar como lugar do passante, né? S de abarrado é falta um significante no campo do outro. Há furo do lado do outro. O problema da psicose, me parece, é que este outro não foi barrado. Não foi barrado. Ele não consegue incorporar esse há e não há ao mesmo tempo. Isso. Aí, com efeito, uma das maneiras de, na minha opinião, definir o que é a foraclusão é dizer que se trata de um não absoluto, que não se faz acompanhar de um sim. Retorno, assim, a esta ideia de que o truma, aí ele coloca aqui. Traumatismo. Isso. Em francês significa furo, o que permite o jogo de palavras encontrável entre traumatisme e traumatisme. É traumatisme com O e traumatisme. Em português, esse jogo seria impossível, já que o neologismo furalma ou furalma não guarda a mesma homofonia com trauma, razão pela qual adotamos a forma híbrida trauma, de truma, né? Truma. Porque você tem no primeiro traumatisme e no outro traumatismo. Tem uma diferença homofônica aí muito sutil. Então, retorno assim a esta ideia de que o trauma é da ordem do mal olhado, quando o sujeito integra o S de abarrado, Bearro, diria que há um tempo de sideração, no qual ele integra o significante sem, contudo, compreendê-lo. É isso a sideração. Ele é tomado, né? Siderado ele foi tomado. O que substitui o mal olhado pelo mal entendido. O fato de que haja um mal entendido é algo que se aproxima do xiste. O primeiro tempo em que somos tocados pelo xiste é um tempo de sideração, tempo em que somos tocados pelo significante. Nada compreendemos, permanecemos em espera para compreender. Compreenderemos no tempo posterior, em que aparece a luz, o rir. Há, portanto, um tempo enigmático, um tempo de latência, antes do tempo do bem entendido, um tempo de espanto, de sideração, no qual há o mal entendido. E o mal entendido é melhor do que o mal olhado. Este mal entendido é promessa de atingir um bem entendido. E promessa que não é vã, uma vez em que o espírito da metáfora pode efetivamente produzir-se. Eu pararia aqui, gente. Também. Até porque eu acho que a gente precisa entender o que ele está dizendo aqui, né?
Vocês entenderam? Ótimo, vamos parar. Eu me veio uma pergunta, talvez até, enfim, bem-humorada ou chistosa. Será que se Deus se ilude? Eu fiquei pensando aqui. Por quê? Deus se ilude. Deus. A Ai, gente tem uma Felipe, vamos hipótese parar. desse Deus que é onipotente e onisciente. Aí ele faz uma criatura à sua semelhança, que resolve não ser a sua semelhança. Não, não quero ser igual a você. Será que ele não sabia disso? Ele se frustrou, se iludiu, ele botou ali alguma coisa nessa lógica mitológica, enfim. Por isso que veio a pergunta. Ele se iludiu? Mas como que se ele se ilude se ele é onisciente? Aí começam Tem as que indagações. perguntar para ele. Pois é, Tereza. Exatamente. Aí por onde que fica o A1? Aí É, onde que vai o A1? não há. Ai, chega por hoje. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijo, Obrigada. gente. Obrigada. Beijo.